Olá, boa tarde, muito boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Sobe para 30 cidades em situação de emergência no Maranhão. O ônibus é o único transporte coletivo em São Luís e quem usa diariamente reclama. Fisioterapia PET, conheça os benefícios da técnica veterinária que tem ganhado muitos adeptos. Polícia Civil prende condenado a mais de 22 anos por estupro. Livro sobre grupo reflexivo para homens agressores é lançado em São Luís. E no quadro Sala de Entrevista, um bate-papo com o professor da UFMA, Arclay Bandeira, que fala sobre o livro Inventário dos Saberes Ancestrais na Baixada e Reentrâncias. O JTV UFMA está no ar. Quinta-feira, 9 de maio, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Civil prendeu um homem condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro de vulnerável. A vítima foi a própria neta do acusado. Ele foi preso na zona rural de São Luís e encaminhado para o complexo penitenciário de Pedrinhas. A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, que combate o abuso sexual contra menores no Maranhão. Subiu para 30 o número de cidades em situação de emergência no Maranhão por conta das fortes chuvas. A informação foi divulgada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. São 1.031 famílias desabrigadas e 2.909 desalojadas. O município de Santa Inês foi o único que decretou estado de calamidade pública. 2 homens sofreram um acidente na noite de ontem na curva do 90, no bairro Vinhais. O carro onde eles estavam bateu em um poste e ficou parcialmente destruído. Pessoas que estavam próximas ao local do acidente correram para ajudar as vítimas que sofreram ferimentos com o impacto. Transportes públicos em estado precário, espera prolongada de algumas linhas e o preço elevado das passagens de ônibus. Isso sem falar que a capital maranhense conta apenas com um meio de transporte coletivo. Todos esses obstáculos são enfrentados diariamente por quem faz uso desse meio de locomoção. A repórter Luciana Rodrigues e o repórter cinematográfico Edu Santos acompanharam de perto essa realidade. Mais de R$ 4,00 no valor da passagem. Quase R$ 10,00 por dia se forem usadas 2 conduções. Preço que não está associado diretamente à qualidade do serviço prestado. E o usuário não anda satisfeito. Realmente o transporte, os coletivos aqui de São Luís ficam muito a desejar, né? Falta de segurança, os ônibus tudo furado quando chove, molha os passageiros. E tem mais, a falta de educação, principalmente dos motoristas, né? Com os passageiros. Principalmente nos feriados, que aí já é um dia complicado, né, para a gente pegar ônibus. E mais com a limitação, aí fica muito mais ruim, porque a gente, além de ficar mais tempo nas paradas, tem o risco também de assaltos. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transporte, o Sistema Urbano de São Luís tem uma frota com 708 veículos. 380 mil pessoas disputam espaços em coletivos lotados, principalmente no início da manhã e no final da tarde. São muitas as reclamações em relação à qualidade dos ônibus e também da falta de opção de transporte público. Sem alternativa, o usuário precisa se virar. O bolso reclama e mesmo gastando mais, não há conforto. R$ 5,00 é o valor médio cobrado pelos famosos carrinhos. Passam a ser uma opção para quem tem pressa ou não conseguiu embarcar nos ônibus tradicionais. Problema pouco não existe. Greves no transporte público de São Luís já entraram para um calendário não oficial. E quando elas acontecem, o transporte por aplicativo pesa no bolso. Eu moro no interior, sou do interior de Matinha, Baixada. Aí quando é difícil, né, para nós. Às vezes eu pago 23 ali para a Alemanha. Às vezes eu pago 16, 17, às vezes eu pago até mais. No passado, a promessa do VLT. Hoje, apenas alguns trilhos enferrujados e abandonados contam um pouco dessa história. Promessa de BRT.
A esperança já foi desfeita há muito tempo. Enquanto isso, o usuário do transporte público e demais usuários do trânsito sofrem com a falta de mudanças. Excesso de carros particulares, transporte público insuficiente. É preciso pensar alternativas e colocá-las em prática. São Luís é uma cidade que tem uma ampla variedade. Eu poderia citar aqui, assim, por exemplo, uma hidrovia do Rio Anil. Nós sabemos que mais de 50 mil pessoas moram nas margens do Rio Anil e a gente não tem uma hidrovia. Pode fazer? Pode. É fácil? Não é fácil fazer. A gente teria que fazer algumas obras de engenharia costeira para fazer isso, mas é possível. E você tem um terminal ali da Praia Grande, que já é um terminal para quem vai para Alcântara. Você poderia juntar ali o terminal para receber o transporte hidroviário, já está junto do rodoviário, e ali o VLT abandonado. Gente, como é que a gente abandona o VLT? Está colocado numa garagem lá no Tirirical, e eu não coloco o VLT. Por que aqui em São Luís as coisas param? Para uma cidade que busca a modernidade, o investimento em transporte público é essencial. Muitas avenidas estão sendo alargadas para oferecer mais agilidade e espaço para os veículos. Mas é preciso pensar também na emissão excessiva de poluentes na atmosfera. Mais carros, mais poluição. Uma política pública de transporte também precisa mirar na sustentabilidade. Bom, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição não recebemos a resposta. Bom, foram 2 anos observando homens, tentando entender a origem do machismo, entender o patriarcado, e tudo isso está no livro Programas de Recuperação e Reeducação de Homens que Cometeram Violência contra Mulheres, do auxiliar jurídico Wilson Carvalho. O repórter Robert Oliveira tem mais detalhes. Boa tarde a você, também a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Isso mesmo, o livro lançado tem como título Grupo Reflexivo para Homens, uma análise de um grupo em São Luís do Maranhão. Aqui ao meu lado, o Wilson Carvalho, que é professor, mestre em Ciências Sociais, escritor e o autor deste livro, vai contar um pouco mais para a gente sobre como é que foi o processo de construção desse livro, o que te motivou a criar e a escrever essa obra. Pronto. O livro, ele é fruto da dissertação de mestrado, né, que eu fiz junto à PUC de Minas Gerais, e foi bem avaliado pela editora, e aí percebi resolver que ele deveria ser publicado e ter uma publicidade maior para toda a comunidade, tanto acadêmica como profissional também. Então, nesse livro, você acompanha um grupo, né, de homens que fazem parte desses grupos reflexivos. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi a tua experiência nesse grupo, o que você observou, né, na sua análise aí antropológica, sociológica, o que você viu nesses grupos reflexivos e qual que é a importância deles? Pronto. A pesquisa foi realizada durante 2 anos. Dentro dessa parte desses 2 anos, eu fiz vários estudos, li várias leituras e entendi a necessidade de utilizar uma metodologia da antropologia, que é justamente a observação participante. Então eu me inseri no grupos reflexivos, junto com os homens, como se fizesse parte do grupo, participando de toda a metodologia, de todos os encontros, todas as formas possíveis. E aí eu começava a fazer questionamentos, perguntas para eles e começava a interagir com eles. A partir dessa observação, de estar junto com eles, foi criadas as representações, foram materializadas nesse livro aquelas representações, verificar o porquê do machismo, o porquê do patriarcal, o que seriam as masculinidades, principalmente a masculinidade hegemônica. Então a gente já passou a analisar toda essa vivência dos homens nos grupos reflexivos e essa materialização. O interessante é que os homens, eles sempre começavam de uma forma muito ríspida, não tinham interesse, não tinham vontade de participar. E aí a gente percebe que a partir do 5º encontro eles começam a se abrir para esse processo de reflexão e de responsabilização. Então era nesse ponto que eu queria entrar, porque a gente geralmente fala, né? Isso ajuda, de que forma? Porque isso é uma conversa, é um grupo de conversa entre homens. Será que isso tem de fato algum retorno, né, positivo? E eu queria saber de você, como alguém que acompanhou, né, como alguém que acompanha esse cenário. Os homens que fazem parte desses grupos, eles costumam reincidir nesse tipo de crime? Só para a gente também, para a população ficar sabendo, né, da importância desses grupos. É interessante porque os homens, eles ficam muito chateados por participarem do grupo, né? Mas com o tempo eles começam a se abrir para o processo reflexivo. E é nesse ponto que eles começam a compreender
que eles tinham cometido, o que eles não cometeram, o que eles poderiam melhorar. E é interessante que a pesquisa foram de 2 anos, então depois que eles saíram do grupo reflexivo, eu tive contato com eles. E esse contato eu consegui ter um feedback, o que mudou na vida deles. A maioria constituíram novos relacionamentos, a outra parte saiu da cidade, pegou um outro trabalho. E aí tem dados do Ministério Público que diz que os homens que participam do grupo reflexivo, eles não voltam a cometer outro ato de violência. Então isso é extremamente importante, porque a ideia do grupo reflexivo é ser um mecanismo de proteção à mulher. Então, mesmo que ele tenha cometido uma certa violação contra a mulher em um caso específico, ele não reproduz essa violação a outra mulher. Então rompe com o ciclo de violência com aquela mulher. Então tem trazido bons frutos o grupo reflexivo. Ficam as informações para todo mundo, a importância dos grupos reflexivos e, claro, a gente discutir, continuar a discutir e combater aí a violência contra a mulher, que infelizmente ainda é uma chaga na nossa sociedade, mas com informação, conhecimento e força de vontade, a gente consegue superar todas essas dificuldades e todos esses problemas. É com você. Bom, é isso, Robert, o problema é estrutural e o combate tem que ser contínuo e começar na base. Bom, apesar de muitos tutores ainda desconhecerem a fisioterapia PET e seus benefícios, as técnicas de reabilitação têm conquistado espaço na medicina veterinária. E em uma clínica aqui de São Luís, esses cuidados fazem parte da rotina de alguns cãezinhos. Confira. Para manter tanta beleza, é preciso uma série de cuidados. Os mimos não são poucos, mas eles merecem. Mesmo recebendo tanta atenção, os animais podem adoecer e precisar de cuidados específicos. Problemas respiratórios, de pele, dores na coluna. É neste momento que a reabilitação é tão necessária. O Thor faz um tratamento para a dermatite atópica. O problema na pele é tratado com ozonioterapia. Vem para a clínica de táxi. Cliente carinhoso que sabe cativar o motorista particular. Comigo ele é de boa, entendeu? Comigo ele é de boa. Quando eu chego lá ele já me conhece, fica balançando o rabo, pula em cima de mim. É tanto cuidado que até parece apenas carinho, mas é tratamento. A Palominha tem 11 anos. Devido a alguns problemas articulares, ela ficou sem andar por algum tempo. Mas agora já está tudo normalizado, ela já está andando devido à ajuda de alguns tratamentos. Um deles é a acupuntura. A evolução é o resultado de muita dedicação profissional e atenção da família. A gente tem ela com o maior cuidado, acompanha a fisioterapia, e ela já está um pouquinho idosa e tem um cuidado mais redobrado com ela, entendeu? Em termos de alimentação, narração, balanceada, fisioterapia, e aí a gente tem que ter esse carinho, entendeu? Faz parte da nossa família. É uma filha? É uma filha. Para cada situação, um tratamento específico, sempre pensando no bem-estar e qualidade de vida dos bichinhos. Aqui no consultório a gente trabalha com a terapia convencional, que são os aparelhos da fisioterapia convencional, e alguns são aparelhos humanos, alguns veterinários, e também com as terapias integrativas, que englobam a acupuntura, a ozonioterapia. Então são esses os serviços oferecidos aqui no consultório. Reluta um tiquinho assim no início das sessões, mas depois já vem com maior prazer, então aqui recebe massagem, petisco para realizar alguns exercícios, e a gente acaba conquistando, com certeza. A Lise também tem 11 anos e faz um tratamento para a hérnia de disco. Com os cuidados, as dores desapareceram. O senhor faz qualquer tipo de investimento para cuidar dela? Já fiz e continuo fazendo e farei, não tenha dúvida. E eu costumo dizer assim, olha, ela não é uma canina. Eu acho que essa frase resume tudo. Ela é um sentimento. Pronto, acabou. Os tutores devem ficar atentos às mudanças no comportamento. Quando o animal está passeando e de repente para, pode indicar alguma dor. Mudanças na rotina de brincadeiras podem sinalizar algum problema. Eles não falam, mas dizem o que sentem de maneira diferente. Basta olhar com atenção para evitar que esse amor de 4 patas passe por qualquer sofrimento. Bom, é isso aí, todos merecem cuidados. Parabéns à doutora Vanésia Fernandes e aos repórteres Luciana Rodrigues e Edu Santos pela matéria.
E hoje, no quadro Sala de Entrevista, a jornalista Luísa Rabelo recebe o professor da UFMA e coordenador da Reserva Técnica de Arqueologia da Universidade, professor Arclay Bandeira, que fala sobre o lançamento de um livro bem interessante. Luísa, conta pra gente. São 16 capítulos escritos aí por 23 autores e autoras. O livro Motirô, na Amazônia Maranhense, Inventário dos Saberes Ancestrais na Baixada e Reentrâncias, foi escrito aí por um dos autores que está aqui comigo, o professor Arclay Bandeira, que nos traz mais detalhes sobre essa grandiosa obra. Professor, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na nossa sala de entrevista. Boa tarde à audiência aqui da TV UFMA. Professor, o livro fala aí sobre o Maranhão e sua vasta cultura, né? Eu queria saber se ele é uma espécie de catalogação. Perfeito, é uma catalogação. Como você falou, é um livro multicapítulos. E esse livro ele foi organizado por mais duas colegas, a professora Conceição Belfort, a professora Cláudia Delene, junto ali, né, dos professores que atuam no PG Cult. E ele é a síntese, né, de quase uma década de catalogações a respeito de modos de fazer, celebrações, ofícios, artesanato, uso e ocupação numa região que é muito rica em termos de biodiversidade, mas ainda carece de informações acerca da sociodiversidade e cultura, que são as reentrâncias e a Baixada Maranhense. Então, nós fizemos, o inventário é uma metodologia já consagrada em estudos culturais, então nós fizemos um recorte temático, que é justamente aquilo que a Constituição brasileira denomina de cultura, né, e modos de fazer ancestral, no seu artigo 216, e fizemos um recorte espacial, que é trabalhar as reentrâncias e a Baixada. Vocês têm aí, como o senhor acabou de falar, como principal região trabalhada no livro, a Baixada Maranhense. Quais os resultados que essa obra pode trazer para essa região? Olha, nós temos uma carência muito grande de informações publicadas, originárias de pesquisa em loco. Esse livro ele tem uma importância fundamental, que foi envolver os estudantes. À época eu era docente da UFMA no campus de Pinheiro, e cada capítulo ali foi um trabalho de conclusão de curso. Então, quando a gente trabalha nas escolas locais, dificilmente essa informação chega em sala de aula, porque esses livros são feitos fora. Então, a ideia também desse livro é atuar como material pedagógico para a sala de aula, para que os estudantes possam entender a riqueza cultural, histórica, identitária, étnica da sua região. Quase todos os estudantes são de lá, muitos deles, inclusive, são filhos ou netos de fazedores de cultura ou detentores de conhecimento tradicional. Então, além da importância para o Estado, né, de ter um inventário de uma região rica, ele também foi importante porque resgata a autoestima, né, faz com que esses estudantes percebam a profundidade da sua história e de sua memória nessa região. É uma forma de guardar a memória, como o senhor mesmo falou, e acredito também, professor, me corrija se eu estiver errado, de fazer um estudo que dê resultados mais lá na frente, não é isso? Perfeito, porque o inventário, quando a gente pensa em políticas culturais, geralmente vem na cabeça tombamento e registro. Sim. Mas você só tomba um bem material ou só registra um bem imaterial quando você o conhece. Por que foi registrado o Bumba Meu Boi? Porque a gente sabe da importância do Bumba Meu Boi para o Maranhão, assim como o tambor de crioula. Por que o Centro Histórico de São Luís é tombado? Porque a gente sabe a importância histórica e arquitetônica. Mas e os outros bens culturais do Estado? Eles precisam ser conhecidos. Então a gente só chega no tombamento ou no registro a partir do conhecimento. E o inventário é uma metodologia de se conhecer, né, a cultura justamente de locais que ainda a pesquisa demanda conhecimento. Para quem não sabe, gente, aí segundo as línguas originais, como o tupi, motirô significa multirão. Para escrever esse livro foi necessário, professor, muitas pessoas, e essas pessoas, como o senhor bem disse, estavam nesses locais. Eu queria que o senhor reforçasse ainda mais para a gente a importância de estar nesses locais, de conhecer esses locais. Exatamente. Quando nós pensamos em Motirô, é que um livro, né, sobretudo esses livros que se organizam multicapítulo, ele não é uma obra de uma pessoa. Sim. Como eu falei, são 3 organizadores, mas todo o corpo de autores, o pessoal que faz a linguagem gráfica,
gráfica, né, quem seleciona as fotos, então de fato é um mutirão. Então foram pessoas que se reuniram no sentido de fazer um mutirão para construir uma obra que ela é simbólica, porque é um livro, mas que tem essa importância. Se você ter a ideia, né, hoje nós conseguimos mapear ofícios que estão quase desaparecendo. Por exemplo, o ofício da ceramista, né, que é uma coisa muito presente no passado da região, hoje nós temos 3 ou 4 núcleos de produção cerâmica e um dos núcleos, que é Porto do Nascimento, só tem uma família, com 3 mulheres. Se uma delas decidir parar, a gente perde esse conhecimento. Itamatatiba, que também a gente trabalhou a cerâmica, a gente já tem uma situação melhor, já é um grupo maior, mas precisa de atenção. Agora, quando a gente pega em modos de vida, por exemplo, eu acabei de processar um outro artigo em relação à pesca no Turi, só tem uma família que ainda acampa fazendo pescado e uma das autoras do livro também era pescadora. Então vejam a magnitude, né, e a importância, né, de se conhecer esses marcos referenciais. Porque se a gente não registra, a gente corre o perigo da perda. A cultura é dinâmica. Quando você perde um bem cultural, mas ele está registrado, você consegue deixá-lo perene para a posteridade. Mas quando você não tem registro, ele desaparece com aqueles fazedores. Se perde. Professor, para a gente finalizar, eu queria saber aonde as pessoas de casa podem encontrar o livro, as pessoas que estão interessadas em conhecer aí a cultura já guardada, vamos dizer assim. Bom, esse livro é no formato de e-book, ele é gratuito, ele está disponível no site da Edufma. Então você entra no site, ele está nos primeiros templates, porque é um livro novo, foi publicado agora em 2024, tem o link e você consegue baixar o e-book do PDF. A nossa ideia, e aí aproveitando o espaço da TV, se nós tivermos algum patrocinador, alguma pessoa que interesse, é também fazer versões físicas para que esse livro possa estar nas bibliotecas públicas dos municípios e aqui também de São Luís, né? Mas ele foi pensado também em ter ampla acessibilidade, sendo gratuito. Professor, parabéns a você, a todos os autores aí desse livro, para a educação, para a nossa cultura, para salvaguardar aí a nossa história. Parabéns, professor. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Arcley Bandeira e eu volto contigo. Obrigada, Luísa Rabelo, obrigada também ao professor Arcley. E você aí de casa, acompanhe o nosso telejornal, o JTV UFMA, de segunda a sexta, ao 12h30. E hoje, às 18h20, na programação da TV UFMA, tem o Em Dia com a Saúde sobre cirurgia refrativa com a oftalmologista Raiza Ellen. E o programa segue o curso que vai tirar todas as dúvidas sobre o curso de Educação Física, às 21h15. Até a próxima!